O ano era 2018, com a bola de ouro então contestável, Luka Modric acabou vencendo o prêmio, e o croata impediu o que parecia óbvio. Simplesmente Cristiano Ronaldo passaria a Messi em número de troféus do prêmio dado pela France Football, mas que anteriormente era atribuído também para a FIFA. Ambos tinham 5 cada, mas a partir de 2019, Lionel Messi começou a abrir uma dinastia. A distância e a discrepância perante o seu rival pareciam simplesmente impossíveis de serem recuperados, o que viria a ser mais ainda em 2021 e 2023. Lionel Messi agora tem ao todo 8 bolas de ouro contra 5 do seu rival. Não dá pra negar que esses dois não sejam os principais pilares do esporte. Os caras simplesmente destruíram tudo e todos, conseguiram estar muito à frente de qualquer competidor, e certamente serão aqueles nomes que estarão guardados pra eternidade. Só que agora a notícia do nada acabou surpreendendo todo mundo, pegando muita gente de surpresa. Teria Lionel Messi ganhado o Ballon d'Or de 2021 simplesmente por recomendação de forças maiores? Bom, não é nada da conspiração não, é realmente a notícia que saiu, não é inventada, e eu vou lhe explicar. Antes de tudo, pra gente dar prosseguimento pro vídeo, eu preciso ser bem claro com você e adiantar desde já que não há uma confirmação que isso realmente ocorreu. Trata-se apenas de mero fluxo e refluxo investigativo, nada foi comprovado e eu tô apenas a par para dar as notícias pra você, antes que você ache que eu tô concluindo alguma coisa ou simplesmente tô afirmando precipitadamente o que realmente ocorreu. Tampouco eu quero dizer que o Messi tem alguma relação com isso diretamente. Então, já que tô acertado com você, deixa o like, se inscreva no canal e vamos acompanhar tudo que tá acontecendo. Parece realmente que o Paris Saint-Germain sempre está no meio das maiores polêmicas do esporte, e desde já mais notícias começaram a cercar o mundo da bola. Dessa vez não envolvendo a perda de algum título, dessa vez não envolvendo a saída de algum jogador. Envolve sim um jogador e muito especial, mas muito diferentemente de outros momentos, temos Lionel Messi envolvido nisso. Clube e jogador já encerraram seu contrato há muito tempo, tanto é que Messi hoje nem chega a fazer parte do plano de ídolos do Paris. Foi uma passagem bem esquecível, em que o próprio jogador deixou de seguir o clube francês. Não houve nenhuma sintonia entre clube e torcida, até porque os ultras acabaram perseguindo Messi em muitos momentos do clube. A estadia de Messi e seus familiares não foi nada boa no Parque des Princes, ou o Parque dos Príncipes, pra você que é brasileiro e não queira talvez falar tão enfeitado quanto eu falei. A verdade é que o ambiente do Parque dos Príncipes e a cidade parisiense não foram bem receptivas pro ET, já que esperavam que assim que ele pisasse no Paris, a equipe ganharia sua Champions. Se o Neymar não conseguiu e o Mbappé até agora não, o Messi também não chegou a esse patamar. Isso porque, claro, o futebol hoje não é individual, resume-se a um esporte coletivo, que com muito trabalho se chega a algum lugar. Dito isto, você já sabe da história muito mais do que eu, não adianta eu ficar me prolongando, e meu último objetivo aqui é tentar lhe enrolar. Então vamos já pra notícia e a manchete que deixou todo mundo atônito justamente nesse dia, até o momento que eu tô gravando, 6 de janeiro de 2024. Segundo o Le Monde, o PSG está a ser investigado pela polícia francesa por ter feito pressão para que Lionel Messi vencesse a sua 7ª bola de ouro em 2021, a altura em que se mudou para Paris. O jornal francês dá conta de que o diretor de comunicação do clube parisiense teria oferecido prendas, ou seja, bilhetes VIP e viagens na Qatar Airways, uma empresa famosíssima no Qatar, a um antigo jornalista da France Football, Pascal Ferret, organizador do prêmio entre 2019 e 2021. Entretanto, o francês até foi contratado para a área de comunicação do clube parisiense há praticamente um ano. Esse momento chega num contraponto à carreira do ET, recordista de títulos do futebol mundial, com 44 conquistas em 19 anos como profissional. Lionel Messi pode atingir em 24 a marca de 50 títulos na carreira. O jogador tem a possibilidade de disputar 6 competições tanto pela seleção argentina quanto pelo Inter Miami, seu time atual. O Messi terá a possibilidade de ganhar a Copa América. A atual campeã argentina defenderá seu título nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 de julho. A equipe comandada por Lionel Scaloni está no grupo A com Peru, Chile e o vencedor da repescagem entre Canadá e Trinidad e Tobago. Messi também terá a possibilidade de conseguir os Jogos Olímpicos de Paris. Caso se classifique, o técnico da seleção argentina Javier Mascherano já disse pretender contar com Messi entre os 3 jogadores acima do limite de 23 anos de idade. A proximidade de apenas 12 dias entre Copa América e as Olimpíadas, que serão disputadas de 26 de julho a 11 de agosto, pode ser um dificultador, mas a possibilidade de repetir o ouro de Pequim 2008 também pode ser um fator de convencimento do craque. Teremos também MLS e Leagues Cup. O ano de 24 será o primeiro em que Messi poderá disputar a temporada completa do campeonato, já que ele chegou ao time no segundo semestre com o torneio já em andamento. Contando com a companhia de Luis Suárez, nessa temporada, o argentino aumenta consideravelmente as suas chances de levantar a taça. Terá também Leagues Cup. Atual campeão da Copa das Ligas, o Messi pode liderar a equipe ao bicampeonato, assim como da Liga dos Campeões da CONCACAF, em que o Inter Miami participa, já que não vai jogar a Libertadores. Mas voltando ao ponto principal, vamos à polêmica. Após o cancelamento da premiação em 2020, a bola de ouro foi entregue pela 7ª vez a Lionel Messi no dia 29 de segunda-feira. O mês era novembro e a polêmica foi grande. O Messi acabou concorrendo pelo que fez na sua temporada de despedida do Barcelona. Com o time que caiu nas oitavas de final da Champions, atropelado pelo PSG,
PSG ficou em terceiro no espanhol e foi derrotado pelo Athletic Bilbao na final da Supercopa, com o título da Copa do Rei sendo o alento coletivo. Na decisão, o camisa 10 acabou fazendo o Barcelona ganhar, marcando 2 vezes, uma delas numa pintura, com o Barça goleando o próprio Bilbao por 4-0. O argentino foi o artilheiro da Liga Nacional, isso pela 8ª vez na carreira, com 30 gols marcados e ainda alcançando feito inédito com a seleção de seu país. Foi campeão da Copa América como o maior goleador e garçom do torneio, vencendo o Brasil no Maracanã. Só que a polêmica recaiu que para muitas pessoas outro carinha merecia. Ele mesmo, Robert Lewandowski. O Leva foi mais uma vez naquela época campeão alemão pelo Bayern, sendo artilheiro do Bayern de Munique e da Bundesliga pela 6ª vez na carreira. Nesta ocasião, ainda quebrou o impressionante recorde de mais gols numa edição só, que era de Gerd Müller, ao balançar as redes 41 vezes. Uma lesão no joelho direito o tirou dos duelos decisivos contra o PSG nas quartas da Champions, quando a equipe alemã acabou eliminada. O Bayern ainda venceu na época a Supercopa com 2 gols do polonês na decisão contra o Borussia Dortmund, mas foi eliminado precocemente na segunda fase da Copa da Alemanha pelo Kiel, time da 2ª divisão. Pela Polônia na época, o Leva até fez sua parte, teve média de 1 gol por jogo na Eurocopa, mas viu sua seleção cair com apenas 1 ponto na lanterna da fase de grupos. Porém, vale lembrar que todas essas conquistas individuais e coletivas, tanto com o Barça quanto o Bayern, devem-se muito aos dois craques, levando em conta que o Leva acabou destruindo mais a temporada e o ano de 2020-21 não teve nenhum cara de aspecto coletivo dos finalistas da Champions Manchester City e Chelsea. Para muitos, o Leva tem um desempenho muito mais além, que merecia fazer dele um campeão e vencedor do Ballon d'Or. Essa foi a última temporada dele no clube, já que se transferiu do Bayern para o Barça, deixando o clube como o segundo maior artilheiro dos bávaros, com 344 gols, atrás apenas do Müller, como eu falei. Além disso também, a passagem de conquistar 8 títulos de Bundesliga pesou muito para ele, já que ele marcou 41 gols na temporada 2021, um recorde em uma edição. Mas e o Messi, quantos gols fez? Somando os números de atuações do clube na seleção, o atacante Messi fez 44 gols e 19 assistências nas 60 partidas que realizou na temporada 2021. Pelo Barcelona da Espanha, o atleta fez 38 gols e 14 assistências nas 47 vezes que entrou em campo com a camisa do time catalão. O que pesou muito foi que o Lewandowski acabou contrabalanceando de maneira mais positiva a sua campanha, pois o Barcelona conquistou um título que, comparado ao que o Bayern conquistou, não foi tão proporcional para que o Messi tivesse realmente um mais favoritismo sobre isso. Não sei se é para você entender, mas o que o Lewandowski conseguiu, particularmente, pareceu bem melhor e mais difícil de se fazer do que o Messi fez. Isso nessa temporada, tá? Na época, até o clima entre os dois ficou muito ruim após o polonês admitir tristeza em perder aquela bola de ouro. Logo depois de elogiar Messi e chamá-lo de lenda do Barcelona, Lewandowski foi questionado por um jornalista argentino sobre um suposto atrito com o rival por causa da bola de ouro em 21. Por que eu não o cumprimentaria? Entre mim e Messi estava tudo bem. Eu não tenho nada contra ele, eu nunca tive. Por que sua questão é sobre isso? Questionou na época o Leva, descartando qualquer tipo de má relação, porque na época o polonês admitiu que ficou muito chateado por não ter sido eleito o melhor do mundo. Falando dos meus sentimentos e emoções, passei um mau momento na semana passada, eu não vou mentir, fiquei muito triste. Não foi fácil jogar sem essa felicidade que me faltava. Eu não estava feliz, muito pelo contrário. Na época o Lewandowski falou que aquilo era injusto, que a bola de ouro estava sendo parcial e simplesmente tinham tirado o prêmio dele. Messi, que ao receber o prêmio citou o Leva em seu discurso, pedindo que a revista oferecesse um troféu a ele pelo ano de 2020, ano em que o prêmio foi cancelado por causa da pandemia, criticou à época a postura do seu rival. Cada um diz o que quer, obviamente ele tem o direito de se expressar e de dizer o que lhe aborrece. Sinceramente, não dei grande importância ao que ele disse, mas o que eu falei naquele momento foi de puro coração, era o que realmente eu sentia, disse ele à época a TIC Sports. Novamente, a indignação coletiva continuou dando prosseguimento quando Messi novamente ganhou a bola de ouro em 23, quando muitos afirmavam que a Copa do Mundo não foi algo de peso suficientemente grande para ele tomar a frente de Erling Braut Haaland, um cara que foi simplesmente colosso e destruidor no Manchester City. Nesse intervalo de tempo de 2021 a 23, Cristiano Ronaldo debochou dos 2 prêmios que ele conseguiu, além da indicação dele ao The Best. Isso gerou uma rixa muito forte, porque o Messi nunca provocou o Cristiano Ronaldo explicitamente, e o Cristiano, desde que chegou ao Al-Nassr, não cansa de fazer. Aliás, outro problema que gerou muita discordância foi quando o Messi acabou sendo novamente colocado ao top 3 do The Best. O The Best que, como você deve saber, não englobou a Copa do Mundo e o período que Messi estava, o que deixou muita gente satisfeita, porque outros caras que nem sequer tiveram cogitados em ficar no top 3. A indignação foi tanta que muitos portais acabaram falando sobre, principalmente sobre o suposto favorecimento do Lionel. Não é a primeira e nem será a última vez que vamos falar sobre polêmicas e injustiças e se tratando de prêmios tanto da FIFA quanto da France Football. Nas últimas edições de The Best e Ballon d'Or, Lionel Messi conquistou todas elas. Para algumas pessoas foi papo de unanimidade, mas para outras havia uma grande injustiça por trás. Como que o Messi, por exemplo, na cabeça de alguns, passou o Haaland da premiação da bola de ouro, sendo que o Haaland ganhou um triplete com o Manchester City, e principalmente o Messi só ganhou a Copa. Mas só ganhou a Copa? Como assim? É óbvio que não dá pra dizer que
que alguém só ganhou alguma coisa, principalmente quando é a Copa do Mundo, justamente o torneio que faltava para Lionel Andrés Messi Coutinho. Até aí tudo bem, estava justificado, mesmo que alguns duvidassem da relevância do prêmio e até falassem, claro, que ele era o queridinho da FIFA e também da France Football, até dava para suportar e entender. Se olharmos realmente a atuação e o desempenho de Messi, não há nenhum exagero em afirmar que ele sim foi um dos merecedores desse grande prêmio. Mas essa seleção pro The Best 2023, que será realizado próximo ano, chocou não somente eu, como acredito que muita gente. A inadmissibilidade de Messi estar entre os 3 finalistas gerou polêmicas e repercussões ao redor do mundo. A FIFA anunciou nessa quinta-feira os candidatos ao melhor jogador do mundo em 2023. Sem nenhuma surpresa, os finalistas são os mesmos que disputaram o prêmio Bola de Ouro da revista francesa France Football em outubro desse ano: Lionel Messi do Inter Miami, Kylian Mbappé do PSG e Erling Haaland do Manchester City. O vencedor será conhecido na premiação, que acontecerá no dia 15 de janeiro de 2024, em Londres. E diferentemente da Bola de Ouro, a premiação de melhor jogador do mundo pela FIFA levará em conta o desempenho dos atletas de 19 de dezembro de 2022, dia seguinte à final da Copa do Mundo do Catar, até 20 de agosto de 2023. Um total de 12 jogadores haviam sido nomeados para o prêmio de melhor jogador masculino, sem a presença de Vinícius Júnior. Dessa lista, os 3 finalistas foram selecionados por um júri composto por treinadores de seleções masculinas, capitães de seleções masculinas, jornalistas de futebol e torcedores que votaram no site oficial da FIFA. Se tratando da melhor jogadora do mundo, a meia espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, a atacante espanhola Jenny Hermoso, do Pachuca, e a atacante colombiana Linda Caicedo, do Real Madrid, concorrem ao prêmio. Messi no The Best 2023 é bizarro, uma ofensa ao prêmio e aos outros jogadores que jogaram muito mais que ele no recorte. É óbvio que não dá pra colocar em parâmetro, mas se levarmos em consideração, o Tiquinho Soares fez mais gol que o Messi nesse ano. A sua temporada e seus últimos momentos no PSG foram mais que a representação de derrocadas. Você que é fã do Messi, escute muito bem. Não estou aqui pra desmoralizar a Copa do Mundo ou a história. E simplesmente, se você acha que eu sou partidário do Cristiano e outro jogador, saiba que, na verdade, pessoalmente, não no âmbito profissional do canal, sou um dos maiores defensores do Messi. Então, antes de qualquer coisa, reflita bem. Se pegarmos o recorte de todos os jogadores europeus do ano, temos atuações que levaram bem mais trabalho e que não foram condecoradas com tal premiação. Não dá pra não citar o meia Kevin De Bruyne. Nos últimos momentos em que agora ele se lesionou no City, a equipe do City sentiu demais sua ausência. Um jogador importante e crucial em vários momentos, que por conta de uma lesão não está atuando com a equipe de Pep Guardiola. O jogador foi o responsável pelo maior número de assistências, construções para jogo e participações em jogadas dentre todos os jogadores do City, se tornando também um dos maiores artilheiros da história recente do clube, que por mais que você fale que não é tão relevante antigamente, já teve vários jogadores de grande brio e porte técnico, como por exemplo Sergio El Kun Agüero, o maior artilheiro da história do clube, atrás apenas de Haaland, Rodri e outros jogadores em gols. Kevin De Bruyne foi um dos principais pilares de uma construção do City vencedor. E se é para falar em Manchester City, temos também outro que mereceu muito mais. O Rodri foi um pilar fundamental na equipe Sky Blue. E se a equipe conseguiu destruir o Real Madrid, não há nenhuma dúvida que sem o Rodri não teríamos um City tão sólido na meiuca. Ele tanto conseguiu marcar muito bem, preencher lacunas, como também fazer jogadas formidáveis, dar uma distribuição e dinamismo ao jogo que o City precisava. Além de chutar muito bem de longe, o Rodri também tem uma parcela considerável na construção de jogo. Sem ele e sem De Bruyne, dificilmente a equipe conseguiria talvez até mesmo passar do Bayern, porque muitos falam claro do Haaland e da genialidade dele. Pra mim merece sim ganhar o The Best, vamos chegar lá. Mas se não fossem esses jogadores na construção, dificilmente as coisas teriam um prosseguimento tal qual se prosseguiram. Você acha que eu ia deixar de esquecer ele? Nunca. Esse pra mim o maior merecedor de estar nesse prêmio e o maior merecedor de levá-lo. Eu tô falando de Erling Braut Haaland. Se eu falei pra vocês que o Haaland precisava do Rodri para construir suas jogadas no atual campeão da Champions, sem dúvida a equipe não teria conquistado a orelhuda se não fosse pelo desempenho do norueguês. Mesmo sendo pra muitos cotado como cintura de concreto e não tendo talvez aquela desenvoltura toda, aquele molejo para fazer algumas jogadas, o Haaland é um cara fundamental. Sem ele, antes Pep Guardiola penava em conquistar uma Champions. Não havia conseguido nenhuma pelo City, só mesmo pelo Barcelona, já que na passagem pelo Bayern ele não havia conseguido nenhum. City penava com jogadores que faziam até o papel de falso 9 e nenhum deles foi capaz de dar a solidez que a equipe precisava para vencer. Foi com o Haaland que a equipe conseguiu sonhar mais alto do que já pensava. Foi com o Haaland que a equipe conseguiu provar pro mundo que dava para ganhar Premier League e Champions ao mesmo tempo, além também de beliscar a Copa da Inglaterra. Foi com Haaland que o Manchester City conseguiu a maior campanha da sua história. Trazendo novamente para primeiro plano, eu sinceramente não acho que o Messi dependa disso para comprovar a sua grandeza. Tampouco acho até que o Messi tem
tem realmente envolvimento explícito e comprovado num suposto esquema que poderia favorecer nessa situação. O Messi, sempre muito reservado, dificilmente estaria envolvido em um esquema desses. Provavelmente seria alguém muito maior para tentar estimular esse prêmio, como por exemplo está sendo acusado ao PSG. Mas não podemos provar nada. O que nos resta saber é aguardar como tudo isso vai ocorrer e como o Paris Saint-Germain pode provar a sua inocência. Você gostou do vídeo? Se sim, meu amigo, minha amiga, se inscreva no canal, deixa o like e fica por dentro, porque futebol tanto brasileiro quanto europeu estarão sempre aqui para você, noticiados da melhor maneira. Um beijo no seu coração, eu te vejo no próximo vídeo, valeu!